Tudo bem, meus amigos? Boa tarde. Começamos, nosso curso de língua portuguesa hoje, um preparo especial, porque eu diria para vocês que nós estamos mudando de fase, e essa mudança de fase é importante, Vocês sabem que nós estamos saindo do inverno, entrando na primavera, que normalmente é uma época mais, vamos dizer assim, aprazível, uma época em que há, vamos dizer assim, mais paixão no ar, há flores, Temos uma época de grande secura Brasil afora, mas vocês podem perceber que nós estamos, então, fechando um ciclo, tá bem? Dentro do que nós trabalhamos da aula passada para hoje, o que você tem é isso daqui. Voz ativa, produzindo a voz passiva analítica, em que cada uma das palavras que estão aí passa a ter uma significação. Quando é voz passiva analítica é porque você sabe da divisão, da bifurcação, não é? E a prova te mostrou isso, que descer para a voz passiva pressupõe depois a volta, Então a prova pode pedir para você transformar a ativa em passiva analítica, bem como a passiva analítica em voz ativa, tá bem? Não importa o que você tenha sofrido, fala, professor, fiz uma longa viagem, passei sede, passei fome, Fiquei descalço, tive que caminhar descalço, então não importa o percurso, mas a mensagem que ficou na tua memória foi essa, que aqui teremos um sujeito, teremos um verbo transitivo direto, ou, entendendo que esse ou não interfere no resultado, pode ser um verbo transitivo direto e indireto, essa parte não interfere, e você vai ter aqui um objeto direto, que é o complemento desse verbo, posso ter também o objeto indireto, só que o objeto indireto não se transforma na voz passiva. Então, a hora que você olha para o sujeito, para o verbo e para o objeto direto, você aprendeu a olhar as peças. São essas peças que produzem a voz passiva, E aí você tem um cruzamento de papéis. Um cruzamento de papéis, O objeto direto, que desce aqui como sujeito da voz passiva, e o sujeito que vai para lá como agente da passiva. Não é isso? Então, a partir dessa noção física, dessa noção estrutural, nessa coisa crua, você está vendo a prova produzir variados coloridos, variados níveis de dificuldade. O verbo, que era um, descerá duplicado, sendo que o auxiliar é o verbo ser, mais o particípio do verbo transitivo direto, ou, sempre pensando no VTDI, tá bem? Então você tem esse particípio do verbo transitivo direto, que nós vamos habituar a fazer isso, colocar entre aspas, tá bem? Porque ele nunca mais será um verbo transitivo direto, nunca mais. Ele só é plenamente feliz, o apogeu da felicidade dele se deu na voz ativa, em que ele tinha um filhote, cuidava do filhote, o filhotinho estava ali do lado, VTD e o seu objeto direto. Na voz passiva, VTD entre aspas, porque o objeto direto se transformou em sujeito. Então, nunca vou olhar para uma voz passiva e dizer ao objeto direto. Nunca. Na voz passiva nunca haverá o termo objeto direto. O objeto direto ele se transforma no sujeito. Isso vai ser importante não para a analítica, vai ser importante para a voz passiva sintética. Entender que na voz passiva não existe objeto direto. Tá bem? Esse caminho que desce é um caminho que também sobe, e é essa habilidade que você criou. Tá bem? Então é isso que nós chamamos de voz passiva analítica, em que você aprendeu, primeiro, uma regra de transformação. Uma regra
Eu preciso, na voz ativa, de ter verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Daí você viu também que há um controle imediato, não há como perder tempo disso, né? Tem que aprender a olhar o que me interessa. A prova me oferece um conjunto enorme de peças, né? Eu tenho que saber selecionar para esse assunto, voz passiva, quais são as peças que entram na brincadeira. Como num jogo, né, num xadrez que é mais óbvio, num xadrez você está vendo as peças e os movimentos que eles vão compondo. Agora a prova vai colocar um objeto indireto, vai colocar vários adjuntos adverbiais, ela vai poluir esse ambiente e você sabendo selecionar. Fazer análise é saber separar. E por fim, você executa a transformação. Tá bem? Você executa a transformação. Então eu diria assim, o que é estudar a voz passiva? Estudar a voz passiva é o 1, 2, 3. É entender isso daí. Agora, se preparar para um concurso, tá bem? É outro mundo. É que você entra no mundo da questão. Né? Quando a prova te oferece, por exemplo, problemas no tempo verbal. Sacaram lá? Está na voz ativa no passado, tem que estar no passado também na voz passiva. E nós já comprovamos isso. O brasileiro tem baixa habilidade em administrar o tempo. Ainda mais em que um verbo como o verbo ser, ele é, vamos dizer assim, ele é indigesto. A hora que você vai tentar dominá-lo, ele tem tantas formas que gera um grave problema, né, de controle de qualidade. Tá bem? Você viu que se não houver um manuseio correto das peças, você vai perder o controle de qualidade. E aí começa a afetar a concordância verbal, a concordância nominal. Se não tiver esse foco, né? Olha lá, o objeto direto virando sujeito, eu começo a buscar informações que não são as mais relevantes, e aí eu afeto o sistema. O primeiro elemento mais óbvio é a concordância verbal. Se eu não controlo a transformação das peças, eu não transformo adequadamente, não controlo, portanto, os efeitos que ocorrerão na superfície. Tá bem? Nós vimos também que a prova pode complicar trazendo locução verbal. Em vez de ter um verbo aqui em cima, ela já te coloca 2 verbos aqui em cima. Então aqui embaixo você vai ter 3. Se tem um aqui, aqui vou ter 2. Se eu tiver 2 aqui, terei 3. Então aí entra uma aprendizagem que é criar voz passiva com locução verbal. Não é? Nós vimos também que quando entra pronome pessoal, você vai ter aí uma outra escalada de dificuldades. Porque o que está lá como o caso obliquátono, desce aqui como o caso reto. De repente, o que está caso reto, desce caso oblíquo tônico. A mudança dos casos e a mudança de casos gera formas novas. Então, de acordo com a função, a forma do pronome pode aparecer diferentemente. E isso assusta quando nós não temos controle de qualidade. Tá bem? E vocês viram muitas questões em que o tempo estava errado, a concordância estava errada, mas assustadoramente vocês viram estruturas que ainda estavam na voz ativa. Era para passar da ativa para passiva, mas se usava uma locução verbal, como deve estudar, pode estudar, está estudando. Dava uma dupla de verbo para os seus olhos, só que essa dupla de verbo estava na voz ativa ainda. E foi aí que então o verbo ser mais o particípio ganhou força como grande referência do que é a voz passiva analítica. Então hoje, imagine assim, uma criança chega aos seus pés e pergunta: meu Deus, o que é a voz passiva analítica? Então você pode ficar definindo durante 2 horas. Você fala, a voz passiva analítica é uma loucura que ocorre. Você pode ficar meia hora explicando para a criança. Mas no final diga,
essencialmente é uma estrutura verbal sustentada pelo verbo ser mais o particípio. Que o sujeito vai sofrer ação é óbvio, por isso que você está na voz passiva. O domínio da estrutura verbal é que muda a qualidade do ar, tá bem? E com essa lição, você começa a entender o que é um concurso público, não é? Isso aqui, todo mundo tem na escola. Essa parte ninguém tem numa escola. Sacaram? Olha lá, é isso que te dá malícia. Saber a vida é uma coisa, viver a vida é outra. Sacaram? Olha lá, a vida é assim, basta você casar, ter filho, ter um trabalho bom, né, ser um bom menino e tal. A vida, teoricamente, é maravilhosa. A hora que você vai viver, a intensidade é outra. Tá bem? É esse duplo que você tem que aprender a viver. Tem uma dose teórica? Claro que tem uma dose teórica, mas eu preciso viver a questão. É a questão que dá a dimensão da dificuldade. Tá bem? E repito para vocês, ó. Tudo que ensino aqui para vocês é embasado em estruturas. A hora que eu começo a ler as estruturas, aí eu aprendo a conviver com o novo, com o inédito que a prova te oferece. Se eu decoro alguma coisa, eu não estou preparado. Então é com esse olhar estrutural que você fala, ó, pode soltar o boi, a vaca, o bezerro, pode soltar a boiada inteira. Todas as questões sobre voz passiva analítica, eu posso fazê-las, desde que eu saiba fazer essa leitura estrutural. Agora estão percebendo, ó, a encarnação disso daqui é infinita, tá bem? As realizações disso aqui é incontroláveis. Eu não consigo falar, ó, vou até a centésima e acabou. Não, não haverá um fim. A estrutura é única, as realizações infinitas. Está aí, ó, né? Se eu quiser me preparar para um concurso, eu tenho que saber estrutura e repetir a mesma ação o máximo possível. Tá bem? Então, para nós trazemos aí para a memória, fazer esse esforço, que eu chamo de forma até poética, está notando? Aqui é a parte óssea, é a parte do osso do corpo humano. E as realizações são as encarnações. É o momento em que a pessoa vem para o mundo, nasce de uma barriga feminina, por enquanto de uma barriga feminina, e cada um nasce de um jeito, cada um traz de forma personalizada o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Não é? Então nós temos aí uma parte estrutural muito igual em todo mundo, mas há uma pessoalização muito importante. Tá bem? Então nós vamos fazer agora uma questão que nós vamos chamar então de questão de reconquista. Vamos retomar esse tema na memória. Vamos lá. Então repusemos aqui o quadro que você deveria ter na memória. Se não tem na memória, esse quadro tem que estar estendido num papel, né? E agora você vai para uma questão. Então, por exemplo, você tem questões da página 65, né? A página 65 traz lá as questões mais difíceis na página 65. Na página 65, por exemplo, você vai pegar lá a questão 227, 228, 229. Você vai começar a olhar e vai dizer assim, ó, por que será que o professor colocou essas como mais difíceis? Então você viu que elas estão aí separadas por causa da locução verbal. Você vai vendo assim, quase todas trazem locução verbal. Tudo bem? Você tem na 231, por exemplo, uma coisa estranha, porque o verbo não está conjugado. O verbo está no infinitivo. E essa é a grande estranheza, né? Para esse gênero alcançar o público, para o público ser alcançado. Né? Esse público ser alcançado gera estranheza, porque não é o verbo ser conjugado, é o verbo ser no infinitivo. E de 30, 40 questões, essa é a única que você tem aí nesse nível de dificuldade. Então essa situação é nova aos olhos.
Os olhos não estão acostumados, né? Por isso que ela está dentro de uma lista de dificuldades. Ao virar a página e para a página 66, vocês têm uma questão como a 232, que vai mostrando um colorido. 232, 233, 234, né? Em que você percebe que o grande problema delas é o volume. O volume que você tem que administrar. Se todas as outras que fizemos era uma transformação, agora em cada alternativa você tem uma transformação para dar conta. Isso aumenta o volume da dificuldade. O volume a ser trabalhado. Então, o problema aí é o tempo que passa a ser outro. Tudo bem? Vamos fazer uma dessas então. Nós não fizemos a 232? Ou já fizemos? Não fizemos, né? Então vamos fazer a 232, que é uma que até disse para vocês que ela é tão importante que eu a coloco 2 vezes. E é lógico que foi um erro, né? Eu coloquei a 232, e daí a hora que eu estava revendo o material, ele já estava publicado, né? A 232 e a 238 são as mesmas questões, então é sinal que eu tenho algum trauma com essa questão. Ela está aí 2 vezes aos seus olhos, cuidado, tá bem? Então observe lá, ó. Na letra A, vamos fazer um desenho da questão, ó. Vamos colocar aqui e depois nós a resolvemos. Vamos fazer um desenho primeiro, né? Qual que é o problema da letra A? A letra A é problemática porque o tempo conjugado é o futuro do subjuntivo. E entre todas que você tinha daí para trás, nenhuma trabalhou o futuro do subjuntivo. Na letra B, aparece o pronome pessoal. Aparece o pronome pessoal. Isso gera uma dificuldade, não é? Na letra C, normal. Vamos colocar de normal aquela que traga, né, o padrão, aquilo que mais se repete, aquilo que é típico do concurso público. É o beabá. Na letra D também, você tem uma questão que é o normal. Tudo bem? Só tem um verbo, é um verbo simples, está lá o objeto direto esperando, ou seja, não ofereceu uma pós-graduação com o problema, né? E na letra E aparece uma locução verbal. Sacaram lá? Então você está percebendo que a prova, né, quando ela quer dificultar, ela muda o modelo da questão e apresenta, então, para cada alternativa, uma transformação. E vocês estão percebendo que na A, na B e na E, ela joga um pouco mais pesado, joga com alguns ingredientes que dificultam, tá bem? Então, vamos dizer assim, ó, a letra C e a letra D, você tem que atuar com mais segurança. O retrato está aí te dizendo, ó, com a letra C e a letra D, né, é igual maquiar uma pessoa que já seja bonita. Você não pode estragar a cara da pessoa, né? Você vai lá maquiar uma pessoa, a pessoa já é bonita, você finge que maquiou, né? Dá um coloridinho só. O duro é maquiar a pessoa feia. Aí que é complicado, né? Você transformar numa pessoa bonita, aí precisa muita maquiagem, muita tintura, muito disfarce, né? Eu, por exemplo, tenho um buraco na minha cara, né? Quando eu tive catapora com 19 anos, tudo que vem, né, numa época diferente, vem de forma cavalar. Então, catapora com 2 anos de idade, normal. Agora, com 19, né, se eu saísse à rua, com certeza eu mataria alguém do coração. Né? Então, os domésticos, os meus parentes, meu pai e minha mãe, me aceitaram. Mas eu fiquei um monstro, né? Fiquei um monstro. E, o que é pior, a primeira bolinha da catapora, eu pensei que era uma espinha. E apertei essa bolinha, né? E essa bolinha, então, ela se rebelou e se tornou, vamos dizer assim, uma casca na minha cara aqui enorme. Então, eu não podia sair de casa, né? Era o quarto, sala, banheiro, banheiro, sala, quarto, porque eu estava monstruoso. Então, hoje eu trago comigo essa marca da catapora dos 19 anos, né? E é um defeito entre tantos outros, né? Já não basta a feiura natural, eu ajudei a incrementar. Então, estão percebendo isso, ó? Se a pessoa é bonita, fazer maquiagem é muito fácil. Agora, tampar buraco, disfarçar defeitos, é muito pior. Então, a letra C, letra D, você tem que trabalhar a favor do vento. Vamos ver a letra C, vamos lá. Representam uma ilusão. Eu vejo isso, eu digo assim, ó.
representam presente do indicativo. Porque representam não é representaram, não é representavam. Então eu sei que o verbo ser vai ser conjugado no presente indicativo. Pego a ilusão miraculosa, uma ilusão miraculosa é representada. É representada. Eu não sei se você lê a questão e vê o que eles oferecem para você, ou se você já vê a voz ativa e projeta mentalmente a voz passiva. Essa é uma habilidade que você vai dominando. Eu olho para o representa uma ilusão, a minha cabeça já diz, uma ilusão é representada. Então é fácil pegar o erro. Estão representando é voz ativa. Então qual que é a estratégia da letra C? Te joga uma locução verbal que ainda está na voz ativa. Está representando é voz ativa. Tá bem? Na letra C, letra D eu fiz, né? Não tem problema. Letra D. Vamos à letra C. Exprimem o desejo. Exprimem, exprimiram, exprimiam. Eu sei que exprimem é presente indicativo. Sacaram lá? Exprimem é presente indicativo. Então eu sei que o verbo ser vai ficar no presente indicativo. O desejo popular é expresso. É expresso. É o particípio na sua forma irregular. Tá bem? Isso você vai estudar no final do curso. Na hora que você entrar na conjugação verbal, vem os particípios. É pago, pagado. É pego, pegado. Né? Então, aí vem a forma expresso, que é o particípio irregular, que é o que deve ser usado na voz passiva. Então, o documento foi pego, a coisa foi paga, né? Mas essa é uma lição que você vai aprender lá no fundo, na conjugação verbal. Tudo bem? Mas sacaram então que na letra C, tem expressado. É um conjunto verbal que está na voz ativa. Eu tenho que aprender a lidar com a voz passiva. A voz passiva é o verbo ser mais o particípio. Lá você tem o verbo ter, tem expressado. É o verbo ter mais o particípio. Não é a voz passiva. Então a letra C, letra D, você percebe que ela, vamos dizer assim, é aquela que você tinha que agir com mais capricho, com mais zelo. Não é? Olha a letra E. A letra E, você treinou a letra E. Né? A letra E é aquela locução verbal que você fez 20 questões. Depois da 10ª, a locução verbal começa a funcionar. Ou seja, olhem lá, na letra E, deve conquistar seu reino. Seu reino deve, coloca o verbo ser no meio, deve ser reconquistado. Deve ser reconquistado. E o que a prova te ofereceu? Terá reconquistado. Terá reconquistado é voz ativa. Ah, então eu vi que na letra C, na letra D e na letra E, a técnica da prova foi a mesma. Joga uma locução verbal, mas ainda na voz ativa. Não é? A C, a D e a E trazem o mesmo problema. O brasileiro olha e não tem capacidade de distinguir o que é voz passiva e o que não é. Daí vai a prova e joga essa confusão. Vamos à letra B de bola. Ó. Um jovem a conduza. Um jovem, sujeito, a conduza. Então você estudou os pronomes. Esse pronome o, a, os, as, só presta para uma coisa na língua portuguesa. Não é mesmo? Lá, pronome pessoal do caso oblíquo, átono, que substitui o objeto direto. A hora que você olha para ele, você já sabe que ele é o objeto direto. E indo agora para o caso reto, mudará de forma. Ela é conduzida por um jovem. Ela é conduzida. Ah, o que está errado aí? Ah, fosse por um jovem conduzida. Né? Fosse por um jovem, por uma jovem conduzida. O tempo está errado. Não é fosse. É. Ela é conduzida por um jovem. Sacaram que o único erro, então, é o tempo verbal. Não é fosse. É. Se tivesse é por um jovem conduzida, estaria correto. É
por um jovem conduzida, estaria correta. Letra B, perigosa, né? Letra B, muito perigosa. E a letra A é aquela que está correta. Se examinarmos as fábulas, se as fábulas forem examinadas, a alternativa A é exatamente como deveria ser a voz passiva. Nível da questão, muito difícil, tá bem? Como que essa questão fica fácil? Entendendo as estratégias da banca, a letra C, a letra D e a letra E usaram o mesmo artifício. Jogaram uma dupla de verbos, uma locução verbal, em que estamos ainda na voz ativa. Não temos na C, na D e na E uma transformação de voz passiva. A briga era entre A e B. Sacaram? E aí que é bacana, né? Você está com a teoria, você está com a técnica e com a banca na cabeça. E a partir daí é fazer um máximo de questões. E quanto mais você acertar, fala assim, professor, eu quero questão mais difícil ainda. Esse é um exemplo de uma questão que vai te arrancando boa parte do cérebro, vai te tirando qualidade cerebral. Numa prova, isso vai gerando um desgaste, né? Uma questão difícil, 3 questões difíceis, numa questão, né, numa prova de 20 questões de português, isso vai gerando desgaste. Para quem vai ter que fazer uma redação daqui 15 minutos, daqui meia hora, tudo isso aumenta, né, o tempo gasto, a dificuldade do raciocínio, e no concurso público isso faz uma diferença. Tá bem? Nós vamos entrar agora num assunto que, sem você pensar, você vai vazar da voz ativa, voz passiva, para um assunto chamado concordância verbal. Tá bem? Eu não vou avisá-los, mas na hora que você perceber, você já está não numa lagoa. Fala, professor, mas a gente está nadando assim, eu estava olhando a margem ali do lado, de repente você sai, você está no mar. Você olha lá e fala assim, cadê? Né? Cadê a margem que me protegia? Tá bem? Ao estudar uma estrutura como aluga-se casa, em que você vai olhar para casa, entender que casa é sujeito, que essa estrutura é chamada de voz passiva, sintética, e que essa estrutura se equivale a dizer casa é alugada, e que esse se é um pronome apassivador. Tudo bem? Só isto já gera um desgaste enorme. Mas você deve concluir que na prova, isso aqui vai cair muito na parte de concordância verbal. Então, esse sujeito, para dar atenção, para dar clima, para a coisa ficar pesada, tem que aparecer no plural. Para dar jogo, ele tem que aparecer no plural. E aí o verbo tem que concordar. Alugam-se casas, casas são alugadas, é aí que o jogo vai começar. Tá bem? E você tem na tua memória uma estrutura que na nossa memória não é inimiga, não há inimizade entre elas, mas você vai ter que dizer, ó, é uma estrutura versus a outra. Em que, ao dizer precisa-se de casas, de casas é um objeto indireto. Ah, professor, tinha cheiro de sujeito. Não, você não cheirou direito, então. Ah, professor, tinha forma de sujeito. Então, você não viu direito, não tocou direito. Né? Observe que esse de, para quem estiver vacinado, sacaram lá? Então, é aquilo que você fala, estou protegido, professor? Claro que está protegido. Né? Pode ser mordido por cobra, por lagarto, pode colocar a mão em lugar desconhecido que não vai ter problema. Se você sabe que esse de é a preposição de, você vai dizer com toda tranquilidade que casas não é o sujeito. Ó a preposição ali. Não é? Sendo que o núcleo do sujeito nunca vem preposicionado. Se isto é uma preposição, isto aqui não é o sujeito. Ponto final. Tudo bem? E aí que você vai olhar para esse C, chamar esse C de índice de indeterminação do sujeito.
e chamar essa estrutura de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E por isso tem que colocar uma estrutura versus a outra. Sacaram? Porque você olha para uma, olha para outra e fala, mas é tudo igual. Não, não é tudo igual. Essa estrutura da voz passiva, ela é sustentada por um tipo de verbo. Um tipo de verbo chamado transitivo direto, que nós vamos ter que colocar entre aspas. Sempre entre aspas, porque agora, por estar na voz passiva, você não vai tê-lo plenamente. Um verbo transitivo direto é o que cria a voz passiva. Tanto a voz passiva que nós vamos chamar de analítica, como voz passiva sintética. Só que você não deve jamais esperar um verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Os verbos que criam a voz passiva não são verbos, é o VTD. Só que o objeto direto, na voz passiva, se transforma no sujeito. Por isso que é um VTD entre aspas, porque é ele o criador da voz passiva. Só que o objeto dele vira o sujeito da voz passiva sintética. Tá bem? Notem que essas duas estruturas que estão diante dos seus olhos vão produzir vários tipos de perguntas na prova. Concordância verbal, transformação, classificação da estrutura, classificação do ser. Até da palavra ser, né, você vai ter que aprender já nesta viagem. Tá bem? Então, a hora que você falar assim, mas o que nós estamos estudando, professor? Já não é mais voz passiva. Né? São os problemas gravíssimos da língua portuguesa. Tá legal? E a hora que você abrir os olhos, perceber onde você estiver, você vai estar na concordância verbal, em que alugam-se casas, tem que aparecer no plural, e precisa-se de casas, tem que aparecer no singular. Por isso, é uma versus a outra. Tá bem? Notem que o professor veio aqui e falou, ó, esse é o mapa. Né? Alguns vão dizer, é o mapa do inferno, professor, que eu estou olhando, eu não estou entendendo nada. Né? Então, é esse o percurso que nós vamos fazer hoje. Sacaram lá? No finalzinho da aula, posso até colocar as duas frases idênticas e tudo vai ser melhor se você souber o que é uma preposição. Principalmente a preposição a, que é a mais danosa, a mais discreta, a mais venenosa. Não é? É aquela que você tem que sentir que ela é mais intensa na hora de analisar. Analisar a preposição de, preposição por, a preposição em é muito fácil. Tá bem? Então nós vamos abrir o trajeto, vocês vão agora pegar o material de vocês. Nós vamos entrar na construção que está na página 68, tá bem? Na página 68, em que ali você tem a parte teórica, tá legal? Ali você tem a parte teórica da voz passiva sintética, ok? Só que você deve concluir que a hora que você aprender a voz passiva sintética, é a hora e a vez de também aprender sujeito indeterminado na língua portuguesa. É um pacote só. Não tem como você aprender um e deixar o outro passar. Um vai iluminar o outro. Um vai explicar melhor o outro. Só que é por contraste. É por oposição. É um matando o outro. É esse que vai ser o problema. Tá bem? Então vamos lá. Vamos trabalhar o nosso itinerário. Tá bem? Você vai olhar um pouquinho para trás para poder entender melhor o que vai acontecer lá na frente. Nós vamos começar então a falar da voz ativa, aquela voz que você já tem uma certa intimidade, né? A voz ativa, todos sabemos, é a voz em que todos os verbos funcionam. Todos estão aí trabalhando na voz ativa. Mas quando você tiver uma frase como ele leu o livro, essa estrutura de voz ativa que traz VTD, objeto direto, essa estrutura se permite a criação de uma voz chamada passiva. Tá bem? Então você tem esse pré-requisito na tua cabeça, que lá eu preciso ter VTD, objeto direto, para criar a voz passiva. E agora é gostoso você poder dizer que
A voz passiva analítica, ela tem mais sentido para mim hoje, né? É uma estrutura em que eu vou pegar o verbo ser mais particípio e criar a voz passiva analítica, controlando as peças, né? O livro foi lido por ele. Se a prova me perguntasse qualquer coisa sobre isso daí, eu acertaria, professor. Ó, sujeito é o verbo em forma de passiva, verbo ser mais particípio, é o verbo na passiva. Tudo bem? Ah, professor, qual que é a classificação do verbo? Não dá para fazer a classificação do verbo agora. Por isso que, se você for falar alguma coisa, fala entre aspas. Por isso que a gente fala, ó, é o verbo que está na passiva. Verbo que está na passiva é um verbo que tem a natureza transitiva direta. Mas não que você vai encontrar o objeto direto. O objeto direto já virou uma borboleta, né? De lagarta virou uma borboleta, tá bem? E aqui temos o agente da passiva, tá bem? Então esse caminho de descer ou subir tem que estar bem montado na tua cabeça. E se eu usasse aqui o objeto indireto, ok? E o verbo passasse a ser VTDI, nada mudaria, gente. É isso que eu não posso perder de vista. O livro foi lido por ele ao aluno. Objeto indireto. Nada mudaria. Então essa peça aí não pode me atrapalhar na transformação. Eu não posso ficar encantado ou tímido por causa da presença do objeto indireto. Tá bem? E esse verbo, então, seria um VTD entre aspas, agora VTDI. VTDI, porque ele traz ao aluno. Sempre entendendo que na passiva não dá para ter um VTD com objeto direto. Eu não posso perder o fio da transformação, né? Eu não posso perder o fio da transformação. Ok? E aí vem aquilo que é o mais importante como estrutura anormal, estrutura ilógica. Então o que você vai fazer agora, no final da aula você não pode perguntar para mim, professor, mas por que que é assim? Porque a hora que você perguntar para mim por que é assim, a única coisa que eu vou emprestar para vocês, ou será o meu ombro, ou será meu lenço para você chorar. Sacaram? Porque a frase que eu te digo agora é, não tente fazer análise lógica. Se você fizer análise lógica daqui para frente, você não vai ter domínio de nada. Ao contrário, você se encaminha para o erro e não para a lógica do raciocínio. Tá bem? Então não adianta agora você aplicar a lógica. A lógica não vai funcionar. Por quê? Porque você vai pegar o verbo em forma de voz ativa e vai trazer para cá. Ok? A estrutura da voz passiva sintética, ela traz o verbo na voz ativa. Pronto. Está esclarecido o problema. Você olha para a voz passiva sintética e o que você vê lá? Um verbo que está em forma ativa. É como se fosse, por exemplo, olhar para o Rambo, olhar para o Schwarzenegger, sacaram? Imagine um homem bem musculoso, bem forte aí, cheio de massa muscular, que só de olhar você fala, meu Deus do céu, né? Isso é um monstro. É isso que você está olhando aqui, ó, para um ser tão ativo em lugar tão passivo. Então tudo isso se esclarece a partir da presença desse C. Como se chama esse C? Então vamos lá, vamos colocar o nome desse C. É um pronome apassivador, também conhecido como partícula apassivadora. Pode ser pronome apassivador ou partícula apassivadora, tá bem? E essa voz passiva sintética também é conhecida como voz passiva pronominal. Tem gramática que chama de voz passiva pronominal. Então, a presença desse pronome se é, vamos dizer assim, essencial. Sem o pronome apassivador, não tem voz passiva sintética. Colocou-se um verbo ativo e do lado um pronome que é passiva.
Sacaram a lógica, então? É a mesma coisa do que o Rambo, naquele filme clássico dele, o Rambo 1, né? Quando ele está entrando lá na floresta, você está vendo aquela pessoa selvagem. Eu assisti umas 10 vezes esse filme, porque eu tive um período muito grande de vagabundagem na minha vida, e esse filme começou a passar na sessão da tarde. Então, né, a gente falava, vamos ver o que vai passar. E era o Rambo de novo. Né? A cada 2 meses, mais ou menos, a Globo reprisava esse Rambo. E nós ficávamos esperando a escolinha do professor Raimundo. Então eu já pegava a tarde inteira, né, esperando a escolinha às 5h30 da tarde, e lá passava, né, o Rambo. Então tem aquela cena que ele coloca aquela tarja na cabeça, aquela faixa na cabeça, né? Está entrando na floresta, está lá naquelas cachoeiras. E você vê o Stallone, né, no auge da carreira lá, o Rambo. Então, imagine esse verbo ler numa forma hiperativa. Você olha ali, esse verbo leu, é o Rambo. Olha a imagem. Imagine o Rambo colocando na testa uma faixa arco-íris. Em vez daquela faixa camuflada, né, para quem vai entrar, coloca uma faixa arco-íris. E aí o nome se traduz. O que é um pronome que é passiva? É lógico, você está vendo o Rambo, aquele monte de músculo e tal, com uma faixa arco-íris, né? Então é aquilo que você está falando, opa, aí tem alguma coisa estranha. Sacaram? É aí que você entende o que significa apassivador. Ok? Vamos dar um exemplo mais concreto para vocês perceberem. Há alguns anos, né, nós tivemos aí um caso em que a filha da Gretchen, né, a Tammy, ela veio a público e assumiu a sexualidade dela, o que é muito importante. Né? E alguns criticaram isso. Olha como que ela fala, olha como ela age, olha as roupas que ela usa. Né? E é muito bacana perceber isso. Né? Que a menina não muda, é uma mesma menina, não tem problema nenhum. E alguns até diriam, mas também com a mãe que ela tem, né? E era uma época meio complicada, porque a mãe dela estava saindo de um filme pornô. Então está com 50 e poucos anos, saindo do filme pornô, e daí a filha, né? Ó a confusão. Você fala, tá ótimo, ó a mãe que tem. Então você vai escutando. Mas só que a gente percebe que num relacionamento, a Tammy, a filha da Gretchen, ela tinha uma posição ativa. Não é? Aqui em São Paulo é muito visível isso. É muito visível. Nós temos aqui em São Paulo um shopping que é muito bacana, que eu frequento até com a minha família, porque é um shopping excelente, há cinemas, teatro maravilhoso, né? E é muito comum você ver o casal homossexual, que hoje em dia, né, nós temos esse, vamos dizer assim, não só a liberdade, mas como a necessária convivência. Isso que é bacana, a necessária convivência. E quando você vê os casais, por exemplo, você vê que um é mais ativo e o outro é mais passivo. Então, entre homens ou entre mulheres, tem isso daí, não é? Então, localize isso daqui, ó, né? Você está percebendo que o que é passiva é o que sofre ação, né? O que vai receber ação. Então, você vê 2 meninas namorando, né? Uma assume uma posição mais máscula, enquanto o outro fica lá toda dócil, mais feminina. Entre os meninos também. Então, é isso que você tem que entender. O que é um pronome apassivador? Será que afrontaria os bons costumes usar aqui pronome afrescalhador? Não sei. Né? Agora, imagine numa escola, né, você com 14, 15 anos, estudando um pronome afrescalhador. Não cairia bem. Mas você está percebendo que é esse o sentido que está aí. Sacaram? Se o professor começa a vir com alguns sinais, né, que existem, e fala, esse professor está requebrando muito. Esse professor está desmunhecando muito. Então há sinais. Né? Você começa a sentir isso. Ó. É o Rambo com a faixa arco-íris na cabeça. Tem alguma coisa, você fala, não está normal. Alguma coisa está estranha. Sacaram? Então, qual que é a teoria que está em cima disso? Você tem um verbo ativo que vai estar te dizendo, eu não vou trazer um sujeito agente. Eu não vou trazer alguém que leu. Alguém que leu aqui nunca vai aparecer. O sujeito agente, é isso que o pronome ser está nos dizendo. Ó, eu estou apassivando esse verbo. Esse verbo não vai ser ativo. Apesar dele estar aqui todo bonitão, todo fortão, eu, pronome ser, estou afrescalhando esse verbo. É isso que ele está te dizendo. E em termos gramaticais, não sexuais, o que isto significa?
que não teremos nessa estrutura a pessoa que leu. Quem leu não aparece. Sacaram qual que é o problema? Pegamos um verbo da voz ativa e trouxemos para a passiva. Isso é um conflito de ideias, é algo contraditório, é algo que nós não vamos conseguir jamais digerir. Como que você pega um verbo ativo e joga na voz passiva? Tudo se explica com a presença do pronome apassivador. O verbo, então, está te dizendo, eu não trarei alguém que vai praticar a ação da leitura. Graças ao nome dele, ó, pronome apassivador. Eu estou apassivando esse verbo, tá bem? E aí vem o livro. E é esse que é o grande problema, gente. Você vai fazer análise sintática, não com a impressão correta que está na passiva sintética. Você solta essa frase na cabeça, ela volta para cá. É esse que é o problema. Você olha para essa frase, quem leu, leu algo. Você faz a análise sintática da voz ativa. Então, essa estrutura aqui te conduz a um raciocínio errado. Isso aqui não é objeto direto. Não existe objeto direto na voz passiva. Mas que parece objeto direto, é claro que parece. E é isso que eu vou exemplificar daqui a pouco. Essa falsa análise ocorre independentemente de classe econômica, independentemente de quanto estudou na vida e qual a profissão da pessoa. Se a pessoa tem um mínimo de conhecimento gramatical, olha para livro e acha que é objeto direto. Tá bem? O livro aqui, então, é o sujeito desta oração. Perfeito? Então, primeira coisa, gente. Se vai ter o sujeito, esse termo nunca virá preposicionado. Se for o sujeito, você já sabe disso. O livro é o núcleo do sujeito, esse livro aí nunca vai poder aparecer preposicionado. E se eu estiver na voz passiva sintética, eu sempre poderei voltar à voz passiva analítica. Vou amarrar uma na outra, vou grudar uma na outra. Leu-se o livro, equivale-se no português a dizer, o livro foi lido. É a única forma de você dominar a voz passiva sintética. Ah, professor, e a agenda passiva não vai descer? Não. Quem leu não vai aparecer. A agenda passiva não descerá para a voz passiva sintética. Isto que é o normal no português. Você tem uma voz passiva sintética em que a agenda passiva não aparece. Ah, professor, e o aluno, eu poderia colocar aí? Claro que pode. Ao aluno está liberado para aparecer onde você quiser. Ao aluno nasce com uma mácula. Ao aluno não se transforma. Ele nasce objeto indireto e morrerá objeto indireto. Você pode levar para onde você quiser. Da ativa para a passiva analítica, da passiva analítica para a sintética. Quem sabe voz passiva sintética no português, sabe por quê? Ah, ele sabe porque ele dominou toda a análise sintática? Não, ao contrário. Quem domina a voz passiva sintética é porque entendeu o lado prático da análise. É olhar para isso e reconhecer a passiva sintética na voz passiva irmã. Leu-se o livro foi lido. O sujeito clarividente aqui vai iluminar o sujeito embaçado aqui de baixo. É a estrutura de cima iluminando a estrutura de baixo. Tá bem? Nós vamos agora colocar aqui, então, para que você reconheça isso. Ó. Quando você vai para a vida, você vai ter um uso constante da voz passiva sintética. Tá legal? Por exemplo, quem trabalha com corretagem vai usar o famoso aluga-se casas, aluga-se apartamentos, né? Vende-se carros, quem trabalha com carro, tá legal? Se a pessoa, por exemplo, está trabalhando como juiz, na hora da sentença lá, ele precisa falar o que foi aprovado e o que não foi. Então ele diz assim, ó, rejeita-se os pedidos, o juiz, tudo bem? Se você pegar
na nossa vida, por exemplo. Eu saio na rua lá perto de casa, tem um rapaz que tem um caminhãozinho, e ele faz carretos para o litoral e para o interior. Sacaram? E até na capital, se você quiser mudar, uma pequena mudança, ele faz. Está lá no caminhãozinho dele assim, ó. Faz-se carretos. Tá legal? Gente fina, gente de confiança. Quem precisa do telefone eu passo. Sacaram? E, de repente, um professor de português começa a dar aula particular, né? Dá aula de redação, de gramática, coloca lá na frente da porta dele a propaganda. Dá-se aulas de português. Sacaram lá? Então, isso daí, gente, mostra uma coisa óbvia. O corretor é uma pessoa que estudou, o juiz é uma pessoa que estudou. Não é questão de escolaridade. É que você olha para esses termos e eles não têm cara de sujeito da oração. Então, para onde você for, independentemente do contexto e do nível escolar, esse é um erro permanente. Tá bem? E o maior exemplo que eu posso dar para vocês é que eu estava num livro meu explicando erros de concordância. Explicando como que a pessoa erra a concordância, quais são os erros que normalmente acontecem. E nessa explicação sobre erro de concordância verbal, não é que eu errei uma voz passiva sintética. Daí, na hora que o livro já estava impresso, né, lendo lá, eu falo, meu Deus, João, você está explicando como se erra a concordância e errando a voz passiva assim. Sacaram como ela é danosa? O cara que está explicando os erros de concordância cometeu a própria falha. Sacaram? Então é um bicho peçonhento. É igual o cara que, vamos dizer assim, é domador de leão. Cuidado, não entre na jaula com o bicho com fome. Se ele está com o dente afiado, quebra o dente dele. Tenta ter cuidado que ele um dia pode te atacar. A voz passiva sintética é exatamente isso. Então, correto aqui, ó, alugam-se casas, rejeitam-se os pedidos, fazem-se carretos, dão-se aulas. Professor, como que eu faço para dominar isso? Você vai ter que desenvolver um espelho em que uma estrutura complexa, difícil, ilógica, como nós vamos daqui a pouco concluir, ela só se torna dominável se você espelhar na voz passiva analítica. Casas são alugadas. Rejeitam-se os pedidos são rejeitados. Fazem-se carretos são feitos. E dão-se aulas são dadas. Se a voz passiva analítica, ela já está dominada, ela vai me dar uma força agora para eu dominar essa criatura chamada voz passiva sintética. Sacaram lá? E a voz passiva sintética no português é um dos picos de dificuldade. Dominou a voz passiva sintética, parabéns. Você é uma criatura diferenciada. Né? Entre milhares de brasileiros, você é um deles que domina essa estrutura estranhíssima, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou apresentar onde está o problema. Tá legal? Então, aqui está a solução. Para dominar a sintética, preciso dominar a analítica. Quando nós voltarmos, então, depois do intervalinho, nós vamos entender a raiz do problema. Né? O português poderia ter tomado um outro caminho, mas escolheu esse daqui, e nós vamos entender, então, a raiz, da onde tudo brota. Tá bem? Voltamos daqui a pouquinho, então. Até lá.